E aí, galera, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Legacy Pet, o canal do empreendedorismo. E hoje nós invertemos o jogo. Hoje, eu, Fábio Junqueira, gestor de negócios, vou conversar com a Maristela Lulato Junqueira a respeito de algo muito valioso no mercado pet: contratação. Para você que é profissional da área, que fala mal do patrão, ou você que é o patrão e fala mal do profissional, ela vai explicar para você por que acontece isso. E já vou adiantar para vocês, tá? Ela já está no mercado há mais de 6 anos, fazendo gestão somente para pet shoppings, clínicas veterinárias, ou seja, dentro do ramo pet. Então, ela já entende do que ela está falando. Fica até o final, porque quando chegar ao final, vocês vão ter uma surpresa dela. Já tô contando aqui um spoiler, uma surpresa dela, para quem ficar até o final, de por que um fala mal do outro. Então vamos deixar essa pro final? Então, Maristela, gostaria que você desse um oi pro pessoal que tá aí, e eu já começo mandando a primeira pergunta. Tá? Eu já vou com a primeira pergunta. Eu até anotei aqui. Me responde uma coisa. Por que é tão importante o recrutamento e a seleção? Olá, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, né? E eu vou até, antes mesmo disso, de responder essa pergunta que é extremamente importante, eu faço uma pergunta, eu deixo aqui uma pergunta. Você tem clareza da cultura da sua empresa? E o que é cultura de empresa? Se você não tem a clareza da cultura da sua empresa, vai lá, a gente tem um vídeo no YouTube que fala somente da cultura. Depois que você assistir aqui, vai lá, assiste, é um complemento, né? E faz todo sentido você entender da cultura da sua empresa. O que é a cultura da empresa? Bem rápido aqui. É tudo que acontece dentro da sua empresa quando o dono não está, né? Tudo que acontece. Afinal de contas, não adianta falar, a minha empresa tem a cultura de pontualidade, de integridade, de caráter, se quando você não está, os seus colaboradores mentem, chegam atrasados, não fazem o que é preciso. Faz sentido, Fábio? Com certeza, isso então, faz sentido. É muito importante você ter a clareza do que é a sua cultura, quais são os seus valores e os seus princípios inegociáveis, para aí sim você contratar pessoas que tenham a mesma cultura da sua, né? Não faz sentido você contratar colaboradores que não têm a sua visão, a sua cultura, os seus princípios, né? Então, por que muita gente faz uma contratação errada? Você sabe por quê, Fábio? Porque as pessoas não têm clareza, né, da sua cultura. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito com as pessoas, né, no relacionamento. Por que os casamentos não dão certo? Por que os namoros não dão certo? Né? Porque muitas vezes não tem alinhamento, né, da cultura, dos valores e dos princípios. É a mesma coisa. Eu, né, quero me casar e quero ter filhos e quero ter uma família. Mas o meu pretendente, né, a que eu tô interessada, ele quer curtir a balada. Vai dar certo esse relacionamento? Não. Então quer dizer que se eu posso colocar que se você escolheu a pessoa errada, provavelmente você vai ter que investir em treinamento, se você escolheu no casamento? E ainda se a pessoa estiver disposta, né? Porque se a pessoa não estiver disposta, nem treinamento vai ajudar. Então, ajuda muito hoje você contratar pessoas que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios e que tenham um alinhamento ali da visão, né? É muito importante. Acontece muito, por exemplo, na contratação, você trazer um candidato, né? E você não perguntar quais são os seus objetivos e os seus projetos para
para daqui 1 ano, daqui 6 meses. É muito comum, às vezes, uma pessoa vir para uma entrevista, só que ela está fazendo uma faculdade de farmácia, uma faculdade de veterinária, está fazendo uma faculdade de RH ou de administração. E aí, daqui 6 meses, ela fala, olha, consegui um emprego na minha área. E aí, o que acontece? Ela vai para a área dela. Então, ou seja, você investiu aí tempo, energia para treinar esse profissional e esse profissional não ficou. Então, é muito importante aí, respondendo a primeira pergunta que você fez aí, de contratação, por que é importante a gente recrutar? Recrutar é você buscar, né? Não é somente contratar, é você buscar um candidato, né? Que está trabalhando, né? Que está numa empresa. Afinal de contas, normalmente os profissionais bons do mercado já estão trabalhando, né? E recrutar é você estar indo atrás desses profissionais, né? E conversando e talvez fazendo uma proposta que seja interessante tanto para ele quanto para a empresa. Tá. Né? Me tira uma dúvida. Monta pra mim, então, aí, como é que eu faço a contratação? Me dá um planejamento de contratação rápido aí. Eu sei que ele engloba muitas coisas, isso daria aí um material muito alto, mas você consegue resumir pro pessoal que tá assistindo, se a gente fosse fazendo igual o corte, ó, faz assim, 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 assim. Tem um passo a passo que dá pra seguir, pelo menos pro pessoal pegar uma ideia, porque de repente a pessoa nem sabe como tá fazendo. Exatamente. A primeira coisa que você vai fazer é entender qual é a vaga disponível que você tem hoje, né? Então, vamos supor que lá você tem uma vaga na parte de banhista. Posso fazer um desafio? Pode. Você quer fazer as perguntas pra mim como se eu fosse a pessoa que vai abrir a vaga? Posso, então a gente pode fazer. Vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente vai entender qual é a vaga que a gente tem disponível. Tá. É um profissional. É um banhista, eu quero um banhista, eu preciso contratar um banhista. Um banhista. Já coloquei. E ele, você precisa com pouca experiência, muita experiência, né? Ó, hoje na pegada que eu tô, eu preciso já de gente com experiência, porque pra eu treinar agora, lógico, a gente consegue capacitar, mas eu tô perdendo um profissional meu que é de muita experiência e eu preciso colocar alguém que tem experiência pra depois eu encaixar ele certo na minha equipe. Então, a gente vai buscar esse profissional e aí, assim, a gente vai fazer o descritivo dessa vaga pra gente poder anunciar, né? Então, primeiro eu vou precisar saber, né, você quer um profissional que já tenha um pouco de experiência, qual é o salário que você vai pagar, né? Legal. Qual que é o horário que esse profissional vai fazer, né? E principalmente tem que ter muita clareza do que esse profissional vai ter que fazer dentro da empresa. Né? Porque é muito comum hoje a gente falar assim, eu quero um banhista, mas o que esse banhista vai ter que fazer, né? Ele normalmente pensa, vai ter que dar banho, né? Não é só fazer banhos, né? Ele vai ter que... Quem vai ser responsável pela higienização da sala? Quem vai ser responsável? Terminou lá o shampoo. Quem vai ser o responsável por repor esse produto, né? Organização do material, organização da sala. Então, é muito importante ter descritivo de tudo que ele vai fazer. Você sabe que uma vez, isso lá em 2000 e alguma coisa, eu contratei um banhista e é uma curiosidade rápida. Ele, na hora de colocar o shampoo, ele falou, não, eu sou banhista. Eu falei, peraí, amigo, mas você tem que colocar o shampoo no frasco pra você dar banho. Você quer que eu coloque o shampoo no frasco? Não, essa não é minha função. Eu falei, amigo, então peraí, se você dá banho, o shampoo tá aqui, você só tem que passar pro frasco? Eu falei, amigo, então você não serve pra trabalhar comigo. Então pode ser porque eu não fui claro pra ele, por mais que seja óbvio, né? Por mais que seja óbvio. Tem que ter clareza, né? O que ele porque é muito comum os profissionais falarem assim, eu não sou pago pra isso, né? Então, quando você faz a contratação, já tem que estar claro pra esse profissional tudo que ele vai exercer dentro da empresa. Legal. Né? A mesma coisa um tosador, né? O tosador, ele vai ter que dar banho, né? Ele vai ter que... higienizar a sala, organizar a sala, qual é o passo a passo que ele vai fazer? Mas aí como é que funciona? Você faz uma entrevista, beleza, você deu aqui os dados que você precisa, então, fez a descrição da vaga. Eu fiz a descrição dessa vaga, certo. E aí começou a chegar os currículos. Hoje beleza. A tecnologia nos ajuda muito, né? Porque antigamente, não sei se você lembra, há um tempo atrás, né? Como era feito os processos seletivos, você pegava o seu currículo debaixo do braço e entregava nas empresas, né? E aí esperava ser
chamado. Depois ia para uma entrevista onde às vezes tinha 20, 30 candidatos, né? E você passava um dia inteiro para fazer um processo de entrevista. Hoje não, hoje a gente vai selecionar ali, né, os currículos que chegaram pra gente dentro das qualificações que a gente descreveu lá, né, e aí a gente vai entrar em contato, né. Mas posso tirar uma dúvida? E, por favor, não menosprezando a classe, mas às vezes tem gente que não tem ainda, e eu vou ser bem sincero, por muitos anos eu mesmo não tinha capacidade de criar um currículo meu. E como é que você identifica? Porque às vezes ele é um profissional bom, mas ele não sabe fazer um currículo. Porque deve ter. Mas hoje em dia o currículo, ele se atualizou muito, né? Não necessariamente você precisa lá fazer um currículo com 2, 3 páginas, né? Um currículo nada mais é do que você contar a sua experiência profissional. Então, hoje um currículo, ele pode ser descrito, ele pode ser digital, ele pode ser um vídeo. Então, peraí, né? agora ele eu fiquei na pode ser dúvida. um áudio. Peraí, vamos lá. Você fez a vaga, você anunciou a vaga, chegou o candidato. Então vamos dizer que ele fez um currículo que de repente você fala, tá faltando muita informação. No meu Como é que você processo, faz? só para que você possa entender, eu entro em contato com os então candidatos. você entra em contato com os candidatos. Que normalmente eles mandam mensagem pelo WhatsApp, né, ou por e-mail, e aí eu seleciono lá. Olha, consegue me mandar um currículo? Eu não tenho um currículo pronto, não tem problema. Posso fazer um adendo, uma pergunta aqui, Maristela? Você falou do currículo. E portfólio ajuda? O portfólio nada mais é do que um currículo. Ah, é? Né? Então, por exemplo, eu entro em contato, olha, você consegue me mandar o seu currículo, o seu portfólio, o material do seu trabalho? Eu não tenho. Eu falei, então me manda por aqui um áudio descrevendo aqui, né, a sua experiência profissional, onde você trabalhou, quanto tempo você ficou, qual eram os seus desafios, né, no seu trabalho anterior, para que eu possa te conhecer um pouco melhor, né, até para que eu possa avaliar um pouco aí do seu profissionalismo, o que você sabe fazer, né, e aí essa pessoa vai falar, porque todo mundo, ou se não sabe escrever, sabe mandar áudio, né, hoje em dia as crianças já estão com a tecnologia aí na mão. E aí vai me mandar. Eu gostando, eu vou pedir para me mandar fotos, vou pedir para me mandar um vídeo, né? Muito importante. Porque se o profissional, eu vou até entender ali a disponibilidade que ele tem. Porque se ele falar assim, eu não quero gravar um vídeo. Você concorda que esse profissional, ele não tá muito afim? Sim. Né? Então também não faz sentido para mim. Então até ali a proatividade, a disponibilidade que ele tem, o interesse que ele tem, vai demonstrar ali no WhatsApp. Legal. Né? Então vai chegar esses candidatos, eu vou fazer essa seleção e aí eu gostando, eu vou chamar para uma entrevista rápida de 15, 20 minutos pelo WhatsApp, pelo Zoom, pela plataforma que for mais viável. Então a primeira sempre online você faz? Sempre online. Legal. Porque eu economizo tempo e energia, né? Às vezes o profissional vem, né? Até recursos financeiros, tem, né? Custo de deslocamento, né? Então, a tecnologia ajuda em tudo isso. Pessoal, então, já vou dar uma dica aqui que a Maristela colocou. Eu vou só repassar. Primeiro, ela pega a descrição da vaga. Segundo, ela faz a triagem dos currículos. Terceiro, ela faz uma primeira entrevista online com o pessoal. Beleza. Passou da terceira fase. Qual é a quarta etapa? Aí eu vou chamar para uma entrevista presencial. E nessa entrevista presencial pode englobar um teste na prática, pode teste teórico, né? Pode englobar um teste aí em grupo com outras pessoas, Legal. Né? Vai depender muito do que a gente está buscando, do nível que a gente está buscando. Então a gente vai selecionar a melhor ferramenta ali no momento. Show. E aí, agora para vocês que são gestores do negócio, tá? Presta atenção nas dicas dela. Só que lembre uma coisa, ela falou fazer um teste, tá? Não é para chamar o profissional para passar o dia inteiro na sua loja. Exatamente. E não pagar nada para ele, tá? Então aí você tem o teste remunerado, que é quando você quer conhecer ele por maior tempo. Isso eu posso te posicionar, que eu faço muito. Ou você pode chamar ele para fazer 1 ou 2 pets. Faça o primeiro do seu jeito e faça o segundo do meu jeito. Para ver se
Vai E rolar. até você vai conseguir entender ali como é que ele se porta, qual que é o posicionamento dele dentro de um local de trabalho, Sim. com outros colegas, né? E aí tem várias coisas para você avaliar ali. Você pode colocar, você pode acompanhar pelas câmeras, né? Você pode colocar um profissional ali, quando ele está fazendo, no momento de espera ali, respondendo às vezes algumas perguntas, você colocar um profissional seu, da sua equipe, a paisana, né? Para conversar com ele, fazer perguntas, né? Entender como ele, né, se portava no trabalho, o que ele espera, né? Qual é a expectativa dele, porque às vezes para você ele vai te falar uma coisa, mas para uma pessoa, né, aleatória, ele faça outra coisa. Legal. E aí, assim, você me falou que aí ele faz o teste. Beleza, tá tudo certo. Você gostou desse candidato, certo? Provavelmente, agora eu como gestor posso colocar que a gente põe ele para ser um freelance primeiro, né? Antes da gente fazer a contratação. Mas tira uma dúvida do pessoal. Até então você conversou com ele, ele veio e faz o teste. E como é que você checa as informações para ver se é verdade? Tem alguma dica que você pode dar? Ou não, nem precisa, você conversou com ele, tá tudo certo. Não, é super importante, antes mesmo de ele fazer um teste, você checar as referências, né? Você pegar pedir para ele te mandar as referências de onde ele trabalhou, os contatos de onde ele passou, né, das empresas que ele passou, e você liga para perguntar, né, como que era o comportamento dele, o posicionamento dele, postura dele. E é o primeiro emprego. Liga para um amigo, né? Liga para um familiar, liga para um amigo, porque eles vão te posicionar como é essa pessoa. É muito importante você ter referências. Muitas vezes a gente pula essa etapa, né? Uhum. E fica o adendo aí dos gestores, tá? Por favor, não omitem informações. Pode passar real. Porque de repente você vai chegar e falar, olha, sei lá, ele machucava o cachorro. Pra mim, machucar o cachorro é falta de treinamento, ok? Beleza? Se eu quiser comprar briga, eu vou contratar. Agora, se falasse assim, poxa, ele, sei lá, furtou minha loja. É importante você falar a verdade, tá? Porque a gente vai estar ajudando a gente fortalecer o nosso mercado, não é, Maricela? Mas assim, hoje é muito difícil, os empresários, eles se ajudam muito, né? E eles compartilham muito. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito importante, ele era um excelente profissional, mas tinha dificuldade de relacionamento, né, com os profissionais. Então, era muito difícil, ele não tinha um preparo socioemocional. Legal, eu vou até fazer antes de você cuidar da parte de gestão, às vezes me ligavam, né? Perguntavam assim, o que você acha do profissional? Eu já respondia assim, se ele fosse bom, ele tava comigo. Era a primeira coisa que eu respondia, tá? Claro, aí depois eu explicava pra ele, olha, ele saiu por causa disso. E aí depois, eu vou ser bem sincero, sempre o profissional, ele sai por comportamento, tá? Não sei se a gente vai chegar nisso, eu vou perguntar pra você, e aí eu quero que depois você explique pro pessoal. Mas aí, beleza, você fechou isso aqui. Só que antes eu te pergunto, e como é que você atrai um talento? Porque contratar, todo mundo contrata. Mas o que a gente quer pro nosso negócio? Um talento. Aí eu te faço a pergunta, como atrair um talento? A primeira coisa, a sua empresa, ela é atrativa, né? A sua empresa, ela tem uma boa reputação no mercado, é uma empresa que paga bem, é uma empresa que preza por qualidade de trabalho, que investe nos seus profissionais, né? Que cuida dos seus profissionais. Então, é uma coisa muito importante. Como é que a sua empresa é vista, né? Uma empresa com um bom olhar no mercado, as pessoas querem fazer parte do seu time, né? Então, você precisa se tornar quem você quer atrair. Legal. Né? Se você é uma boa empresa, uma empresa excelente, extraordinária, você também vai atrair profissionais bons no mercado, profissionais acima da média, né? Segunda coisa é você ter ali um atrativo, né? Financeiro, seja pagar bem, né? Fazer com que seus profissionais cresçam, também é um bom atrativo. E
é muito importante, os seus colaboradores falam bem da sua empresa? Né? Os seus colaboradores gostam de trabalhar na sua empresa? Porque, afinal de contas, eles também vão vender a sua empresa. Né? Então, como é que a sua empresa está sendo vista no mercado? Né? Porque a maioria, hoje uma das coisas que eu mais vejo, e é muito comum, os empresários falam assim, na minha empresa ninguém quer nada com nada, na minha empresa ninguém tá afim de fazer. Na minha ou seja, até a pessoa que tá falando, porque ela faz parte da empresa, né? Imagina verdade. A minha empresa, todo mundo é incompetente, ou seja, como é que eu tô me avaliando? Tá. Eu vou criar um negócio novo aqui, o Momento Fábio. É aquela pergunta que ninguém tá esperando. Nossa, esse é o desafiador. Então vamos lá, Momento Fábio. Eu quero, na prática, dicas para fazer a triagem do currículo. Dicas, tá? Umas dicas aí. Vamos colocar umas 3 dicas top? Me dá 3 dicas top aí pra galera que tá pegando agora, que não sabe fazer a triagem do currículo. Pra você orientar, você precisa olhar isso, isso e isso. São os 3 pontos principais, segundo o seu conceito de contratação. A primeira coisa que eu avalio muito é, por exemplo, o quanto o profissional ele quer estar dentro da minha empresa. Então, a primeira coisa, quando tem muitos empresários que falam assim, mas o profissional, principalmente de centro estético, né, de banho e tosa, não tem currículo. Então, esse profissional já não serve para mim. Né? Um profissional que não faz um currículo hoje, quer dizer, ele não está acompanhando o mercado. Não quer nem estudar. Não quer se atualizar, né? Ele não vai usar aquela frase que ele aprendeu na raiz lá? Como é que funciona essa frase aí? Falar assim, eu sou... Aprendi na raça, né? Eu sou tosador raiz, né? Você fez curso? Não, aprendi tudo na raça. Né? Esse já não serve pra mim, porque se você é bom aprendendo na raça sozinho, imagina você se aperfeiçoando, pegando conhecimento, né, com peritos. E eles não querem se atualizarem, essa turma? Aí é de cada um, né? Cada um vê a necessidade, né? E cada um tem suas prioridades. Então vamos lá, você deu a primeira dica. Manda a segunda dica aí. Então, a primeira coisa é, né, a pessoa... Porque mesmo ela não tendo um currículo, ela vai mandar um vídeo, vai mandar um áudio. Tem áudios que eu prefiro muito mais do que um currículo. Né? Então, ali já mostra que ela quer estar dentro da minha empresa. Não mandou áudio, não mandou vídeo, descarta. Já descarto. Segunda coisa é o quanto ela tem disponibilidade. Olha, eu estou trabalhando, estou fazendo freelance, mas quando você conseguir fazer uma entrevista com você, eu estou à sua disposição. Né? Olha, eu não consigo no horário comercial, mas após o horário comercial ou antes do horário. Então, ela tenta se encaixar dentro do que você propor para ela. Já colocando que eu estou trabalhando, eu estou em busca de uma oportunidade, não quero deixar a minha empresa na mão, mas eu estou buscando algo, né, melhor para mim, e ela se coloca à disposição. Né? E a terceira coisa é o quanto essa pessoa conhece ali da minha empresa, porque a maioria eu pergunto, o que você conhece, né, da empresa? Eu não vi nada, não pesquisei. Ou seja, antes mesmo de você fazer uma entrevista, você já tem que pesquisar sobre essa empresa. Afinal de contas, eu vou fazer parte dessa empresa, Legal. Né? Será que essa empresa é alinhada com aquilo que eu penso, com os meus valores e os meus princípios? Interessante, né? Isso daí. Porque muitas pessoas falam assim, eu vou trabalhar porque eu tô precisando. Né? E aí chega lá, não é o que a pessoa pensa, não é o que ela espera, não é o que ela queria, e ela vai ficar por pouco tempo e vai chegar uma hora que ela vai, isso tá insustentável. Caraca, que top, hein? E aí, beleza. Bom, então a Maristela já deu 3 dicas aqui pra vocês. Então vamos lá, você fez o processo, trouxe o processo que eu digo, o processo de recrutamento, né? De seleção, vamos colocar, né? E aí você trouxe ele pro teste. Aí eu te pergunto, o que a gente vai avaliar no teste? Fora, lógico, a competência profissional dele, de cuidado, manuseio, mas o que você avalia no seu teste quando você faz? Hoje eu tenho um pensamento, uma dica até, eu contrato
caráter e treinabilidade. Então, hoje eu não vejo tanto a questão ali, porque o que as empresas fazem hoje? Elas acham que elas estão buscando um profissional pronto no mercado, e não é assim. Você não encontra um profissional pronto no mercado, né? Por mais que ele tenha tanto tempo de experiência, quando ele vier para sua empresa é uma experiência nova. Então, você vai ter que ter o entendimento que você vai disponibilizar tempo e energia para treinar esse profissional. Por mais que ele já tenha profissão na área. Por mais que ele tenha, porque afinal de contas, dentro da sua empresa é uma outra forma de trabalho, são outros valores, outros princípios, outra metodologia. Então, primeira coisa, você está disposto a aprender, a se capacitar, a evoluir dentro da minha empresa? Mas isso tudo é falado antes de contratar o profissional, já né? ali no alinhamento. Então, vocês entenderam essa dica? Por que tem rotatividade? Claro que tem N motivos, mas às vezes de começo é porque você não deixou claro o que você quer e não fez o como é que chama? Alinhamento de expectativa? Aí, ó que legal. Alinhamento, né? O que eu espero da empresa, o que a empresa espera do colaborador, né? O que eu estou disposto a fazer, né? E o que a empresa está disposta a me entregar, né? Então, precisa ter esse alinhamento. E segunda coisa, eu vou ter que entender que eu vou ter que capacitar. Entendendo que, será que esse profissional, ele está aberto a se capacitar? Porque muitas vezes você fala assim, não, eu quero me capacitar, mas chega lá, ele cruza os braços e entra na zona de conforto, né? Não evolui, não cresce. Ou seja, se eu tenho pessoas acomodadas na zona de conforto, eu vou ser uma empresa acomodada na zona de conforto. Se eu busco profissionais que queiram se desafiar, crescer, evoluir dentro da empresa, eu vou ser uma empresa que evolui, né? Uma empresa que quer, que faz as coisas acontecer, né? Então, a gente tendo esse alinhamento, tá bom para o colaborador, tá bom para a empresa, e aí a gente vai fazer uma experiência aí, né? Esse profissional, eu já peguei referência, eu já alinhei as minhas expectativas, e aí eu vou fazer a contratação ali do prazo de experiência, né? 45 dias, mais 45 dias. E aí, o que é esses 45 dias, né? Treinamento, onboard, né? Passar a cultura da empresa, desenvolver esse profissional, treinar esse profissional, colocar pessoas ali para treinar esse profissional, né? Colocar pessoas num setor diferente ali para falar dos valores, dos princípios. Porque às vezes você colocar uma pessoa que é do mesmo cargo ali, da mesma função desse profissional, ele vai se sentir ameaçado e ele é capaz de sabotar. Sério? Caraca. Então, se colocar aí, sei lá, um vendedor para mostrar a empresa, para apresentar a empresa, aqui como nós trabalhamos, quais são os nossos valores, o que a gente, né, qual é a nossa metodologia aqui dentro, de uma outra área totalmente diferente, vai ser neutro. Mas então, como é que você faz a integração do novo funcionário? Tudo bem, provavelmente você deve colocar para gerente, ou se você não tem gerente, é você que vai fazer. Você faz a integração, apresenta ele e tudo, e aí você passa para um colaborador da área com que ele vai exercer para que possa orientar ele, e aí você faz o acompanhamento. Como funciona isso? Dentro da sua empresa tem ali o RH, né, que faz a contratação, que faz o treinamento, né? E aí você vai passar para sua gerente, que vai mostrar, apresentar a empresa, falar dos valores também, né? Ou o seu gerente ou o seu embaixador da empresa, da marca. E aí, depois disso, ainda tem os colegas de trabalho, né? Então, todo mundo faz parte ali, né, da integração do colaborador. E nesse tempo, você vai acompanhando esse profissional, né? Você vai acompanhar ali o desenvolvimento, tem ferramentas hoje, né, que você acompanha, ferramenta pré-efetivo, né, que você vai, como é que esse profissional entrou na sua empresa, como é que ele tá daqui 30 dias, como é que ele tá daqui 40 dias, como é que ele tá daqui 60 dias, porque afinal de contas, às vezes a gente não tem ferramentas para avaliar isso, e aí o que acontece? O que você não consegue mensurar, né, medir, ver ali, entender o crescimento, você não consegue avaliar, né, então é muito importante você ter esse acompanhamento. Só que uma das coisas que as pessoas pensam, passou pelo prazo de experiência, aí acabou os treinamentos, acabou o acompanhamento. Não, né? Esse profissional, ele precisa ser acompanhado, precisa ser avaliado,
durante 1 ano, 2 anos, enfim, quanto você achar necessário. Não é, daqui 6 meses não ter, vou parar de dar treinamento. Não. Esse profissional, ele precisa ter treinamento sempre. Aquilo que você falou, né? O ser humano, ele aprende por repetição, né? Ele pega ali por repetir e fazer sucessivamente as mesmas coisas. Legal. E me fala uma coisa. Ele entrou, ele está trabalhando, ele passou da experiência, e aí eu faço a pergunta que eu acredito que todo mundo quer saber. E aí? Como é que eu faço para esse camarada ficar comigo? Para reter esse talento comigo? O profissional só vai ficar com você se for bom para ele, né? E se for bom para a empresa. Então tem que ser um ganha-ganha, né? Esse profissional só vai ficar com você se ele estiver ganhando com isso. Então, é o que você vai oferecer. Qualidade de trabalho, desenvolvimento, acompanhamento e até feedbacks e até, né, pegar no pé ali. Existe até uma teoria, e é comprovado cientificamente, né, que quando você não corrige um filho, corrigir um filho é uma validação, é uma forma de você demonstrar que você ama, né? Porque afinal de contas, quando você não corrige, quer dizer que você não está nem aí. E o colaborador é a mesma coisa. Quando você não corrige, quando você não dá feedbacks, ou seja, esse profissional, ele se sente abandonado, ou ele não se sente pertencente à empresa. Então, ele falou assim, não faz diferença eu estar aqui dentro ou não. Então, você precisa acompanhar esse profissional, dar feedback, avaliar. E aí, daria pano para manga falar horas e horas aqui de contratação. Isso é muito conteúdo. Legal. Tem uma pergunta aqui, Maristela, que mandaram pra gente aqui, que é o seguinte. Hoje você contrata pelo quê? Eu não entendi. Será que você contrata o quê? Com a necessidade? Quando você vai contratar o profissional, o que você visa no profissional? O que é mais fácil de trabalhar? Existe até uma pesquisa que 70% dos profissionais são demitidos por nível estratégicos, são demitidos pelo socioemocional. O que quer dizer isso? As pessoas são contratadas ali pelo currículo, né, pela graduação, pela faculdade, pelo curso, pela qualificação que ela tem, mas ela é mandada embora porque normalmente ela não se sujeita a ordens dos seus superiores. Mesmo, né, que isso seja explicado no início. Mesmo que seja explicado. Ou por divergência de pensamentos, ou porque não se dá bem em equipe, tem dificuldade ali em trabalhar em equipe. Então, eu vejo muito isso na contratação. Qual que é o nível desse profissional da inteligência socioemocional, né? Porque a maioria das pessoas, elas se sabotam, né? Elas não saem da empresa porque elas não sabem fazer o que elas foram contratadas para fazer, mas porque elas tiveram um atrito, né? Com os colegas de trabalho, com os profissionais. Então, eu te pergunto, se você puder dar uma dica pro pessoal, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer na contratação? Primeira, na hora de você contratar. Eu acho que qualquer empresa ali, né, não é nem na contratação. O que ela precisa investir? Ela quer ter uma equipe saudável, quer ter uma empresa saudável, quer ter uma empresa que cresce. Ela precisa investir em inteligência emocional. Ela precisa capacitar ali os seus profissionais em inteligência emocional, que é uma coisa que se estuda muito hoje, né? Inteligência emocional, né? E hoje eu falo assim, não ganha uma briga, não é quem bate mais, mas quem aguenta ficar mais tempo em pé, né? Então, você investir ali nos seus profissionais, você poder usar ferramentas e avaliar ali os seus profissionais. Será que ele está precisando de treinamento socioemocional? Será que ele está precisando de treinamento de qualificação, de treinamento técnico, né? Então, você precisa avaliar. Às vezes, você está empurrando inteligência emocional, só que o seu profissional, ele não está sabendo fazer uma tosa. Então, ou seja, é uma qualificação técnica, né? É fazer um workshop, fazer uma especialização, né? Estudar, assistir um vídeo, né? De uma tosa, ou fazer ali... eu falo assim...
Estude 20 minutos por dia e pratique 8 horas por dia. No final de uma semana, no final de um mês, no final de um ano, você é um perito naquilo que você faz. 20 minutos por dia. Legal. E antes da gente encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse aquela frase que você sempre utiliza quando você vai contratar alguém. Qual que é o melhor profissional para trabalhar no meu pet? Tudo bem, aquele que combina com o meu, com a minha cultura, tudo. Mas o que eu preciso olhar dentro dele e falar, cara, é isso que eu preciso. Eu sei que você tem uma frase que você usa muito. Gostaria até de você lembrar dela que você falasse, senão eu vou ter que falar a sua frase. Eu tenho várias frases, mas eu sempre... é uma coisa que eu uso pra mim, né? Eu sou quem eu digo que sou, né? Ou será que eu sou o que os outros dizem que eu sou, né? Então é muito importante eu ter ali caráter, princípios, né? E realmente estar disposto a arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, né? Eu quero estar dentro da empresa, eu quero assumir, né, a empresa como minha, né, o intraempreendedorismo, né, eu vou ser empreendedor dentro de um outro CNPJ e eu vou cuidar dessa empresa como se fosse minha, né, e aí eu vou crescer dentro dessa empresa, eu crescendo dentro dessa empresa, a empresa também vai crescer junto comigo, né, então é um ganha-ganha. Legal. Maristela, como é que você tá de tempo aí, Maristela? Gente, ó, tem muita coisa ainda pra gente comentar. Eu sugiro até que a gente faça um outro podcast, né? Você contratou, e aí? Qual que é o próximo passo, então, né? já vai ficar a dica aí. Quem gostou aí, dá uma curtida aí. Comenta aí se quer ou se contratou e aí. Deixa suas dúvidas, né? A gente tá aqui pra tirar suas dúvidas, compartilhar aí o nosso conhecimento, né, Fábio? Legal. Então ela é Maristela Lolato. Eu sou Fábio Junqueira. Tamo junto aí, pessoal, e até a próxima. E é muito importante, compartilhe esse vídeo, porque pode, talvez, se não for importante para você, pode estar fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Um beijo, gente. Beijo.